Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Aproveitar, mais essa oportunidade que a gente tem de aquecer a alma, A gente hoje nem está tão frio, então a gente precisou nem aquecer muito o corpo, mas a gente está aqui com a oportunidade para a gente aquecer a nossa alma, para a gente se reabastecer com essas informações que a doutrina espírita nos traz e que realmente são um divisor, de águas na nossa vida, porque quando a gente conhece, a gente sabe, de todas as maravilhas, de tudo que está aí à nossa espera e que a gente faça a nossa parte para ser beneficiado de tudo isso, Vamos então fazer a nossa prece, pedindo nesse momento aos amigos espirituais que aqui nos auxiliam nesse trabalho, que se façam presentes na noite de hoje, que Jesus, nosso mestre, amigo, possa também nos auxiliar e que com a permissão de Deus possamos aproveitar desses momentos em que aqui estaremos para ouvirmos os esclarecimentos da doutrina espírita, que as nossas irmãs que farão uso da palavra sejam auxiliadas, inspiradas e que todos nós possamos aproveitar. Graças a Deus e que assim seja. E a princípio nós vamos começar com a Ângela e a nossa irmã Deide está aqui um pouquinho rouca. Está em stand-by aqui aguardando para ver se a voz vai colaborar e aí ela fala na segunda parte. Mas de qualquer forma a gente vai estar aqui sempre para aprender, Então vamos lá. Muito boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, porque sempre que nós estudamos a doutrina espírita é algo assim muito agradável, muito bom. E todos nós aqui estamos preocupados, com essa nossa vidinha aqui na Terra. E nós vamos começar com um pensamento. Eu sou apenas um, mas ainda sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. E porque não posso fazer tudo, não recusarei fazer algo que posso fazer. Nosso tema, livre-arbítrio, tá? Então, nós começamos com uma pequena história. Fontes e Meireles. Fontes era um filósofo, professor que não acredita em livre-arbítrio. Ele é um pensador, é um homem culto, professor, tem todo um cabedal de conhecimentos e ele não acredita em livre-arbítrio. Quanto Meireles é um frequentador da casa espírita, é um médico, acredita no livre-arbítrio e defende essa tese. E os dois ficaram na praça sentados até altas horas, um tentando convencer o outro, um que acreditava e o outro que não acreditava. E as horas passaram e eles não viram a noite, indo para frente, e de repente, vamos embora. Já são mais de meia-noite e nós aqui estamos nesse papo, você não me convenceu que o livre-arbítrio existe, que isso aí é possível, e o Meireles falou, vai ficar para uma outra oportunidade, isso não vai faltar. E quando eles levantam para ir embora, chega um rapaz, estou aqui para assaltar os dois. Tudo que vocês tiverem, passem para mim, e não adianta fazer escândalo porque eu estou armado. Meireles para e dá uma bela gargalhada e vira para o Ponte. Você acredita em livre-arbítrio? Faça o que você achar que tiver que fazer agora. Então, a gente vê que Deus está sempre nos dando exemplos e oportunidades. Com certeza, o Pontes, a partir disso aí, porque ele teve o livre-arbítrio de sair correndo, levar um tiro, acontecer uma série de coisas. E aí ficou nessa interrogação para esses dois que estavam conversando a respeito. E nós fomos buscar na questão 843 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou assim, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos responderam, o homem tem liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Está bastante claro isso aí, né? Tem liberdade de pensar, tem liberdade de agir, de fazer o que bem entende. Mas aí nós fomos na questão 825, que parece que tem alguma coisa aí arranhando. Será que está arranhando? Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Será que em qualquer situação nós podemos nos utilizar do nosso livre-arbítrio de qualquer maneira? E os espíritos responderam: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Nós vivemos em sociedade. E Kardec não deixou passar também, em lei de sociedade, a abordagem, né, disso tudo aí. Porque realmente tem situações que o homem não pode abusar do seu livre-arbítrio. Ele tem que se limitar ao outro que vive em sociedade com ele. Ele tem que se ajustar às leis do mundo. Ele não pode sair fazendo o que ele bem entende, porque ele está sujeito. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu bem entendo. Não é bem assim. Quando nós vivemos em sociedades, nós realmente temos que nos ajustar a essas leis. E Kardec perguntou, né, que se a vida social é natural, na questão 766 do Livro dos Espíritos. E os espíritos foram categóricos. Certamente, é lei de Deus, a lei de sociedade. Ele nos coloca aqui no mundo para que, através, né, dos acertos e desacertos, a gente vai evoluindo. Nós não estamos aqui de passagem, não. A Terra, para nós, é uma escola. Não vamos tirar isso do nosso foco. Nós, quando reencarnamos, nós temos que pensar assim: eu estou indo para uma escola aonde eu preciso evoluir, aonde eu preciso crescer, e eu tenho que me esforçar para isso. Mas na resposta de Kardec, né, se a vida social é natural, está aqui, ó, certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se nós não precisássemos de um apoiar o outro, um estar sempre solidário ao outro, em qualquer situação, nós não precisaríamos. Mas aí Kardec, né, como um homem muito culto e inteligente, foi logo na pergunta 825. 826, 825 eu já li. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Porque pode existir casos que o homem pode realmente viver fazendo o que ele bem entende. E está aqui a resposta dos espíritos. A do eremita no deserto. Sozinho. Ele não vai se esbarrar com ninguém, ele não vai ter problema com ninguém, ele vai viver para ele mesmo, vai suprir as suas necessidades dentro do que ele puder, né? E a resposta continua. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão, portanto, nenhum deles liberdade absoluta. Um vai ter sempre que respeitar o problema do outro, a vida do outro, as decisões do outro. Nós vivemos em sociedade e nós sabemos que isso aí é fato. As leis do mundo ainda estão muito arcaicas perante as leis de Deus, que são perfeitas. E nós estamos submetidos às leis de Deus. Então a gente tem sempre que ficar em alerta. Como eu estou me portando em sociedade? Será que eu estou sendo amigo, companheiro, solidário com a dor dos nossos semelhantes? Nós precisamos olhar, não ficar olhando só para dentro da gente, não. A gente tem que olhar para o nosso semelhante.
ele vai ser o nosso espelho. E se a gente ficar olhando só para a gente, nós vamos viver uma vida, né, dos ascetas, né, que viviam lá isolados também. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que realmente modificar os valores, porque nós temos uma vida em sociedade. Então isso aí já nos tolhe um pouco esse livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Aí a gente para, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Porque eu tenho que respeitar aos meus semelhantes. Eu tenho deveres a cumprir em sociedade. Eu não posso simplesmente ficar preocupado somente com os meus problemas. E na 827, dando aí, porque aí eu já fui lá para frente, né? Eu estava na 843 e eu voltei para o início da lei de liberdade. Olha só, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o direito de pertencer-se a si mesmo. Do momento que eu tenho que respeitar o meu próximo, o meu semelhante, eu estou me agredindo, eu estou deixando de respeitar a mim mesmo? E está aí a resposta. Absolutamente. Pois esse é um direito que lhe vem da natureza, ou seja, das leis de Deus. As leis de Deus são perfeitas e nós temos que nos enquadrar a elas. Nós não podemos querer viver como se estivéssemos, né, sozinhos no planeta ou no deserto. Não dá. A gente, às vezes, tem alguém que a gente não é muito afinizado, mas o que nós temos que fazer? Respeitá-lo. Procurar aceitá-lo como ele é, aceitar as limitações dos nossos irmãos. Tem gente que quer que o outro seja a cópia dele. Fica ali em cima perturbando porque quer que se modifique a qualquer tempo. Não adianta, cada um é um. Cada um está tendo uma oportunidade de estar reencarnado, de também evoluir, de crescer. E ninguém pode, né, querer tolir esse direito dos nossos semelhantes. Esse livreto aqui, que é sorteado constantemente, também fala de livre-arbítrio. Quem já ganhou já viu. Na questão 128, tá aqui, ó. O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Porque a Sueli gosta até de marcar bem, né, Sueli? Fatalidade só na hora do desencarne, não é isso? Não adianta a gente se balançar. Chegou o momento, a gente pode estar na melhor. Tiés estava dirigindo a reunião aqui e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa de coração para vocês, ele falando. Se eu tiver que desencarnar hoje, eu vou feliz, eu vou tranquilo. Saiu da reunião. No ponto de ônibus que ele ia pegar aqui na avenida, ele começou a passar mal e desencarnou. Olha só, ele estava prevendo isso quando falou isso aqui? Podia. Ele podia estar sendo intuído e realmente, né, foi o momento dele. Ninguém pode dizer quando vai ser, só Deus. Certo, Celi? Então tá aqui a resposta, né, desse item aqui. Se o homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade. Se a conduta do homem dependesse da fatalidade, não teria responsabilidade pelo mal, nem mérito pelo bem praticado. Consequentemente, todo castigo seria injusto e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe confere sua dignidade e o eleva acima das demais criaturas. Aí nós voltamos, né? Lá para trás, olha bem que interessante. Na pergunta 849, já caminhamos de novo. Qual é no homem em estado selvagem
a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Lá nos primórdios das reencarnações, quando ele ainda não sabe, ele não sabe nem a que veio, não sabe nem que existe. Já pararam para pensar? Qual a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Com certeza nós não temos dúvidas que é o instinto. Por quê? Ele ainda está simples e ignorante. Ele ainda não tem noção de nada. Ele não sabe nem que existe. Ele simplesmente, mergulhou na matéria e não sabe o que é o mal, o que é o bem, o que eu vou fazer para crescer. E aí está aqui, a resposta. O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas é como a criança. Ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável pelo que fazes. Deu para entender? Lá quando nós fomos criados, Deus cria incessantemente. Então, tem sempre espíritos sendo criados simples e ignorantes. Nós podemos brigar por uma criança que não sabe nada. Ela depende do pai, da mãe, da avó, do avô, da tia, para ensinar as coisas a caminhar, a se desenvolver. Ela não tem ainda senso de nada. É como selvagem. Então, quando ela chora, é o que está falando ali naquele momento? É o instinto, é a fome, é a necessidade material. Ela não tem ainda posicionamento nenhum. Ela sabe que tem que chorar, porque ela sabe que toda vez que chora, o leitinho chega. Então é o instinto falando. É como lá, nos primórdios das reencarnações. O ser humano, sendo criado simples e ignorante, ele não vai ser responsável ainda. Está aqui na Gênesis sobre o bem e o mal, no capítulo 3, o seguinte: instinto. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos à realização de atos espontâneos e involuntários, em vista de sua conservação. Quando nós colocamos um grão de feijão, fazemos isso muito com criança, no algodãozinho, com água, e botamos uma caixa e deixamos um buraquinho no canto. O que acontece com aquele grão? Ele vai buscar a luz. Por quê? É um ser que está fazendo um ato espontâneo, involuntário, não depende de nada, ele está em busca da luz. A criança, quando chora, que é o leite, então ela está fazendo isso por fome. Ela tem a necessidade, naquele momento, de ser amamentada. Então, são atos espontâneos e involuntários. Então, a criança, como o selvagem, em algumas situações, age com instinto. Mas e o bem e o mal? Como é que fica nessa história aí? Como é que Deus não criou o mal? O bem, sim. O bem, é sempre nos impulsionado. E Deus não criou o mal. Então, está aqui na questão 850. Eu vou voltar aqui para o bem e o mal, hein? A posição social não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação? Então, se eu estou ocupando um cargo de gerente, eu vou ficar tolhido do meu livre-arbítrio em determinadas situações?
É mais ou menos isso. Ou um prefeito, ou um presidente, ou um governador, né? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então, quando a pessoa ocupa um cargo de relevância, de projeção, ela é mais culpada ainda se exercitar o seu livre-arbítrio de forma errada. Se ela chegou naquele cargo ali, é porque foi necessário que ela passasse até por situações para vencer a sua limitação, dar provas de que já é capaz. Então, pode sim. A gente sabe que o livre-arbítrio está campeando por aí, né? Mas vão responder. Quem estiver fazendo aquilo que não deve, vai responder, mesmo, né, tendo a liberdade de ação. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é muito sério esse posicionamento, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado para que a gente não escorregue, para que a gente não vacile, porque o livre-arbítrio é uma oportunidade que Deus nos deu para que nós possamos evoluir. Por isso que não é cobrado lá atrás, nas primeiras reencarnações, quando o instinto fala mais alto. Depois que a gente, né, já está senhor de si, já tem como responder pelos nossos atos, deixamos de ser simples e ignorante para sermos capazes de responder pelos nossos atos. Aí sim, vai haver uma diferença entre o bem e o mal executado por nós. Se nós fizermos o mal com consciência, nós vamos responder por ele. Se nós deixarmos de fazer o bem, porque não adianta a gente só fazer o bem, não. E também não deixar de fazer só o mal, não. A gente tem que sempre produzir alguma coisa. Todas as vezes que tiver aquela coisa de fazer alguma coisa que não convém, eu tenho que vencer aquilo e fazer alguma coisa boa. Aí esse mal vai começar a ser aplacado em mim. Agora, se eu der asas a isso, né? Olha só, na Revista Espírita de 1863, tem uma nota muito interessante que nós trouxemos aqui, uma pergunta. Kardec, hein? Chegou para ele e ele passou para a Revista Espírita de 1863. Tendo sido criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem e o mal, eu não falei que eu ia voltar para o bem e o mal? Não há para o espírito uma queda moral se tomar o mau caminho, desde que chega a fazer o mal que não fazia antes. O espírito foi criado simples e ignorante. Nunca acertou, não fez o bem, não fez o mal. E ele pega o caminho do erro, do mal. Aí vem a resposta. Olha que interessante. Só há queda na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Se ele está no primeiro piso, ele não pode cair mais. Ele foi criado simples e ignorante. Ele não tem noção do bem nem do mal, do certo e do errado. Então, através dos tropeços, a gente vai aprendendo também. Ora, criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem, no estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Não é feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade.
desde que nada tem para perder, como não pode retrogradar. Então, ele não tem nada para perder e não pode voltar. Ele já está no primeiro pisozinho da escala. Então, ele não tem, né? E aqui vem o mais importante dessa resposta. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Ele já sabe o que é errado e o que é o certo. E ele faz coisas erradas, ele já começa a responder. Aí depois nós vemos reencarnações sofridas, dolorosas, difíceis. E nós, quando tivermos nesse tipo de situação, a gente tem que dar graças a Deus, porque nós estamos ressarcindo perante a lei de Deus. Ninguém quer sofrer, não. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer problemas. A gente quer uma família saudável, todos muito alegres, muito felizes, todos com profissões excelentes, ninguém com problema nenhum, todos são bem-sucedidos. Nós queremos isso, mas nós merecemos isso? Será que nós não fizemos o errado no passado e hoje nós precisamos ressarcir perante a lei? Graças a Deus estamos tendo a oportunidade de nos ressarcirmos perante a lei de Deus. Agora, uma coisa é certa. Todos nós temos em nós potenciais. Nós somos muito capazes de muita coisa interessante. Às vezes a gente não para analisar como nós somos capazes. Olha só. Houve um fato, um programa, que queria ver se um entregador, isso aí foi numa empresa muito conhecida, a FedEx, tá? Ele iria entregar um produto para um monge, num lugar, no mosteiro, num lugar muito importante. Só que ele não sabia. Eles estavam fazendo uma pegadinha para ver como que ele iria se sair. E paramentaram e convidaram, né? Você vai entregar essa encomenda nesse lugar e você é uma pessoa, vai encontrar uma pessoa muito importante lá. Só que ele não sabia que quem armou a pegadinha conseguiu uma foto dele. E foi todo o processo armado para ver o potencial que cada um tem dentro de si. E ele foi, aquele embrulho bonito. Logo assim que ele entrou, ele achou estranho. As pessoas olhavam uma para as outras e davam sorrisos. E faziam assim, é ele. E ele chegou para entregar a sua encomenda. Imediatamente abriram um painel onde ele estava, tinha uma foto dele. Ele não entendeu nada, ele estava ali se sentindo tão estranho. Eu só vim entregar uma encomenda, minha gente. Não, é você. É você que é aquela pessoa que nós estamos esperando há tanto tempo. Eu sou um mero entregador. Eu vim trazer um pacote. Eu não posso bobear, porque eu tenho muitas encomendas. Não, mas você foi anunciado aqui. Todos nós lhe estamos aguardando. Sente-se nessa almofada. E era uma almofada linda para o homem se sentar. Ele se sentou naquela almofada de honra, se sentindo mal. E convidaram a ele para que ele falasse alguma coisa. Ele falou, minha Nossa Senhora, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim entregar só um pacote. E ele ficou quieto.
ele voltou-se para dentro dele. Naquele momento, quando ele sentou naquela almofada, era uma almofada de honra, especial, todos observando ele. E ele começou a falar. A vida, explicou, é um rio. Todo mundo arregalou os olhos, né, aguardando o que aquele sábio iria falar, porque ele estava sendo tido como um sábio que veio, né? Às vezes, o rio flui tranquilamente. Mas, às vezes, o rio, nos deparamos com pedras, com cachoeiras. Mas se você se apegar à fé, com vontade, em breve chegará ao oceano dos sonhos. Todos ficaram maravilhados com as palavras daquele entregador. E ele, mais do que depressa, se levantou daquela almofada. Não, por favor, continue. Ele falou, não, eu tenho muita encomenda para entregar. E se mandou. Mas olha que mensagem bonita que esse entregador passou. A vida, explicou, é um rio. Realmente, a nossa vida é um rio. Nós podemos nos deparar com pedras, com cachoeiras, com lodaçais, dificuldades das mais diversas. Mas se nós nos apegarmos à fé, gente, a fé é uma semente que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, ante as dificuldades, ante os problemas, qualquer que sejam os problemas que nos batam à porta, vamos pensar que tem um oceano lindo nos aguardando. Temos uma vida inteira para ser vivida, porque nós somos espíritos eternos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não tínhamos a menor consciência do nada. Se nós tivéssemos errado lá atrás, quando nós fomos criados, Deus não cobraria de nós nada, porque nós estávamos simples e ignorantes. Mas nós hoje já sabemos. Nós já temos consciência. Nós já sabemos que temos a agir bem com o nosso livre-arbítrio. É uma bênção que Deus nos dá, faz parte das leis de Deus. E por que nós vamos permanecer no erro? Por que nós vamos permanecer a fazer aquilo que não devemos? Buscando refúgio nas drogas, nos vícios dos mais diversos. Não importa o que façamos de errado. O que importa é que a nossa consciência vai nos cobrar. Não é Deus que vai nos colocar sentadinho lá e vai nos chamar a atenção, não. É a nossa, somos nós mesmos que vamos cobrar de nós mesmos. Por que eu falhei? Por que eu escorreguei ali? Quando eu tive a oportunidade de aplicar os recursos aqui ou ali e eu me beneficiei. Então nós todos vamos responder por tudo de errado que nós fizemos. Nas nossas famílias, se temos uma renda e vamos para o shopping e gastamos aquela renda toda, vamos saber que no final do mês não vamos ter como pagar a luz, que está quase 70% mais cara. Não vamos poder pagar o combustível, que vai aumentar de novo agora. Está pertinho já o aumento do combustível. Nós não vamos pagar o médico dos nossos filhos, os remédios para nós mesmos e para os nossos queridos. Então, se nós compramos roupas lindas, bonitas, e as contas, como vão ficar? Então, nós temos que ter consciência dos nossos gastos, da nossa vida, dos nossos recursos, para que nós não venhamos a fracassar. É erro, isso é erro. Nós precisamos estar vigilantes com os nossos proceder, nos mais simples, dentro da nossa casa. Quando vamos tomar o nosso banho, nós sabemos que o problema hídrico no Brasil, né, nas cidades onde concentra aí essa energia hídrica, é um problema, está sério. O planeta está sendo modificado.
Com certeza, quando nós estivermos habitando um corpo menos material, nós vamos precisar menos disso tudo. Mas hoje nós precisamos da água, nós precisamos do alimento, nós precisamos de uma série de coisas para a manutenção do nosso corpo. E se nós acabarmos com essa terra, que é a nossa mãe querida, o que vai acontecer com a gente? Nós é que vamos sofrer. O pessoal do Nordeste, há pouco tempo, só se ouvia falar em seca no Nordeste. Hoje está em tudo quanto é canto. E as pessoas não abrem os olhos para essas realidades. Está havendo modificações catastróficas no planeta. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar em alerta. Nós estamos precisando desenvolver a sabedoria. Cultura, informação, nós buscamos nas faculdades, nos cursos. É importante? É. Mas o que nós vamos fazer com essas informações que nos chegam? Vamos transformar em sabedoria. Vamos fazer com que essas aquisições de informações nos modifiquem. Vamos nos interiorizar e modificar valores, para que realmente nós consigamos nos posicionar de forma diferente. Não caminharmos pelo mundo em brancas nuvens, mas deixando pegadas, mesmo muito singela. Não vamos iluminar o mundo com coisas astronômicas e fabulosas, mas nós podemos acender uma vela. Levar um conforto a um vizinho, a um amigo, a um parente. Não importa onde. O importante é nós fazermos a nossa parte. Nós já temos consciência disso. E nós precisamos desenvolver a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o bom julgamento. É o senso comum. E isso vai nos proteger, isso é um provérbio. E desenvolva a sabedoria, o bom julgamento e o senso comum. Isso irá proteger. Então, desenvolvendo a sabedoria em nós vamos olhar o mundo de uma forma diferente. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil, é complicado, mas nós conseguimos. Todos nós fomos criados como simples e ignorantes. E hoje nós temos consciência do eu. Nós precisamos nos interiorizar mais. O conhece-te a ti mesmo. Lá atrás na história, estava escrito lá no frontifício lá do Sócrates. Não é dele, né, Sueli? Não é dele. Mas o conhece-te a ti mesmo é bem antes de Sócrates, porque ele já deixou lá na porta do seu oráculo. Então, a gente sabe, né, que a sabedoria é o conhecimento que enxerga o coração das coisas, que as conhece como elas realmente são. Esse é de J. Hermitage Robson. Isso também não é meu, não. Tá? Isso está escrito lá no livro que eu estava pesquisando. Então, a gente vê, né, que nós precisamos procurar desenvolver a sabedoria. O conhecimento nós buscamos nos livros, nós buscamos nos bancos escolares, nas faculdades, nos pós e nos contras. Não importa o que nós estejamos fazendo. Mas a sabedoria, eu já contei e vou contar de novo, porque eu estou vendo que ela ali, ela está assim, né? Está disfarçando ali assim, porque ela está com um problema na voz. Uma grande mercadoria, uma peça muito grande, tinha que ser transportada com um aparato muito grande. Eu já contei, talvez alguém lembre, me perdoe, mas, né? Mas tem a ver com sabedoria, né? E essa peça imensa estava sendo acompanhada por motoqueiros e engenheiros, todo tipo de aparato de pessoas. E chegaram numa ponte. E o caminhão prontamente foi. E quando chegou nessa ponte, eles observaram
os engenheiros, os técnicos e todos aqueles intelectuais da época olhavam para a ponte tinha um arco. Como é que eles iam passar com aquela coisa imensa por aquele arco? Não tinham como. Aí, depois de muitas reuniões e confabulações, eles poderiam, mas teriam que caminhar ali, né, asfalto fora, quilômetros e mais quilômetros, para conseguir, para retornar, para ir para o outro lado do rio e entregar aquela peça muito importante. E lá embaixo da ponte tinha um senhorzinho, um camponês, cavando a terra, arando a sua terra, plantando a sua batata, né, as suas coisinhas, seu milho. E ele está lá, ele botou o cabo da enxada e ficou assim. Olhava. E todos em reuniões, né, para ver o que fazia com aquela mercadoria. Tinha que ser entregue. O que aconteceu? Ele saiu de lá do cantinho dele, falou, estou vendo que vocês estão com uma dificuldade danada. Vocês têm que passar com essa peça lá para o outro lado? Ele falou, vai ver que é peça até de hidrelétrica, né? Porque são peças grandes, turbinas grandes. Ele falou, mas nós não temos tempo para conversar com o senhor agora, não. Nós estamos com um grande problema. Nós temos que passar essa turbina lá para o outro lado do rio. E o senhor não está vendo que esse arco aqui que segura a ponte não vai deixar passar? Ele falou, mas é sobre isso mesmo que eu queria falar com o senhor. Pelo amor de Deus, nós temos técnicos, nós temos engenheiros, nós temos pessoas gabaritadas aqui que poderão facilmente resolver esse problema. Eu falei, moço, mas eu acho que se esvaziasse o pneu um tantinho assim, a ponte passar. Era uma questão de milímetros, de coisa pouca, mas que se aquela peça batesse, estragava. E imediatamente os engenheiros, mas eu já tinha falado nisso, é lógico, vamos esvaziar um pouquinho os pneus, ela passa e nós entregamos a turbina do outro lado do rio. Olha só, aquele camponês que estava ali curtindo a sua terrinha, lavrando seu milho, ele já tinha sabedoria. Através da observação. Ele falou com o coração, ele sentiu aquilo nele e tentou resolver e ajudou. Agora, os intelectuais, ao invés de se quedarem, né? Nós já tínhamos pensado nisso. Imediatamente encamparam a ideia do camponês. Então não importa. Ele deu o seu recado. Ele fez a sua parte. Então, a sabedoria é isso. É a gente sempre procurar fazer a nossa parte. E nós temos essa grandiosidade que é o livre-arbítrio na nossa vida. Vamos procurar fazer a nossa parte para que a gente possa sair dessa nossa atual estadia terrena. Quando nós chegarmos lá do outro lado, nós sermos bem recepcionados. Eu não fiz tudo o que eu devia de ter feito, mas eu fiz um pouquinho. Vai ser pesado a nosso favor. Se eu estou sabendo de alguém que está passando por uma necessidade, eu não vou esperar fazer uma sindicância para levar algum alimento para aquela pessoa. Eu levo. Não importa o que vão achar, eu levo, eu faço. Depois a sindicância vai ver a necessidade. Agora, se a gente, todo mundo cruzar os braços, já pensaram o que vai ser do nosso planeta? Cada um tem consciência da sua importância nessa terra, nessa escola. É a escola de nossas almas. Nós somos mero aprendizes. Então, que Deus possa nos abençoar nesse aprendizado, nos fortalecer, nos dar ânimo firme. Nós precisamos ser muito otimistas. É como aquela mensagem de início.
Eu botei ali, né? Horrível, mas eu não... Falhou a letra. Sou Elia que sabe escrever essas coisas, sabe? Sou apenas um, mas ainda sou um. Eu não sou nada, eu sou um. E cada um, junto, vai formar uma corrente fantástica, né? Não posso fazer tudo, eu não vou resolver o problema do mundo. Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho competência, eu não tenho como. Mas ainda posso fazer algo. Se eu não sei aplicar injeção, se eu não sei dar uma consulta médica, se eu não sei costurar, se eu não sei... Mas eu sei fazer alguma coisa, eu vou varrer o chão, eu vou trocar uma fralda, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu posso fazer algo. E porque não posso fazer tudo, não recusarei a fazer algo que eu possa fazer. Deu para entender? Compliquei um pouquinho vocês sobre livre-arbítrio? Que Deus continue nos abençoando. Agora a Deide fala pelo menos um tiquinho, né, Deide? Vamos lá. Ela já tirou até o microfone, tá vendo? Consegue? Ah, mas nós não podemos deixar de ouvir, nem que seja um pouquinho, né? Ela só foi fazendo assim, ó. Muito obrigada, hein, gente? Olha a responsabilidade. Tem que fazer o tiquinho. Né? Pelo menos o tiquinho dá para fazer. Desculpem. Eu fiz repouso durante toda a tarde para poder chegar aqui com uma boa voz. Mas ela está falhando. Esse tema é fantástico, livre-arbítrio, né? Porque é isso. É de cada um de nós. E a Ângela foi falando e as ideias vêm assim aos borbotões, a vontade de falar muito mais. Mas quando ela fala de ser luz, eu me lembrei um professor nosso, no curso de mediação, que ele diz que quando a luz aparece, os fantasmas somem. Isso aí. Uhum. Então, quando a gente pode ser um facho de luz, a escuridão que a gente sabe que é do nosso planeta ainda nesse percurso de provas, expiações. Então, a luz pode afastar a sombra. Somos luz. E por sermos luz, precisamos ampliar o nosso facho. Quando a Ângela fala, se somos um, podemos fazer um pouquinho, mas unidos fazemos muito mais, podemos muito mais. Então a gente pode trazer muito mais luz para esse planeta. Às vezes o espírita, eu já ouvi alguns espíritas falando de vale de lágrimas, eu tenho muitas questões com isso. Eu nunca me considerei vivendo num vale de lágrimas. A Terra é um planeta lindo, dotado de todas as condições para o ser humano, né? É um planeta que é escola, como a Ângela falou, e as lágrimas são bem-vindas porque o sofrimento faz parte do percurso. É através do sofrimento que aprendemos. E aprendemos não para ficarmos vítimas, sermos vítimas, chorarmos, lamentarmos, mas aprendemos para nos fortalecer. E nos fortalecendo, podemos fortalecer o outro que está do nosso lado, que é o próximo que Jesus falou. Amar ao próximo. Esse amor ao próximo é o olhar para ele, para o sofrimento dele. Então, quando somos luz, podemos também trazer luz. Não é tão fácil. Nós estamos aqui para aprendizado, exercitando o nosso livre-arbítrio. Através do exercício do livre-arbítrio, decidimos se somos luz ou vamos ser sombra, porque também, em alguns momentos na vida, em algum momento nas existências passadas, optamos por ser sombra, tudo bem, já passamos por lá, aprendemos que não é bom, agora queremos ser luz, para isso estamos aqui, aprendendo, exercitando. E a doutrina espírita é um manual que deve ser assim lido, relido, visto com todos os nossos sentimentos já adquiridos, porque ele é um manual, é um roteiro para a nossa existência.
né? Eu acredito que nós nunca mais, a partir de agora, deixaremos de ter esse roteiro em nossas mentes, pelo menos. É possível que numa próxima existência a gente demore a achar onde está esse roteiro, porque podemos nascer em outras famílias, em famílias de outras religiões, e isso também é prova, mas o roteiro está em nós já, assim como as leis de Deus estão nas nossas consciências. É essa consciência que a Ângela trouxe para a gente hoje, dessa consciência que ela fala, que está com as leis de Deus lá, impregnada nela, é que nós precisamos buscar elementos para clareá-la. Nós já temos as leis de Deus inscritas lá. Precisamos só clarear. O que é bom, nós sabemos. Já provamos do bom e do mal. Sabemos que o mal traz essas consequências nefastas que hoje aí estão no nosso planeta, a todo momento, podemos vê-la onde quisermos. Saindo daqui, buscamos a qualquer momento, com muito mais facilidade, o mal, porque ele é o que está aí permeando os noticiários, as mídias, enfim. Mas o bem buscado por nós está lá também. Ele está em todos nós. Basta que olhemos cada um dos rostos que passam por nós todos os dias e percebamos o seguinte: ali está a mão de Deus. Deus criou a todos nós em sua imagem e semelhança, não ensinaram isso para a gente. Então, se pudermos fazer também o exercício de olhar cada um dos rostos que passam por nós todos os dias, que convivem com nós todos os dias, e buscar ali uma semelhança de Deus, fica muito mais fácil encontrar o bem. Não tenho dúvida disso, não tenhamos dúvida disso. Que o bem que está em nós está no outro, mesmo naquele que ainda hoje está escolhendo de forma equivocada exercitar o seu livre-arbítrio no mal, mas ele também está a caminho. É isso, é disso que a doutrina vem nos falar, é disso que o Espiritismo jorra em toda a codificação, jorra na Revista Espírita, jorra nesse livro que é para iniciantes, que a gente costuma ler de vez em quando, falar: nossa, eu não lembrava que tinha isso aí, é muito bom. É muito bom começar de novo, sempre e sempre lendo o que é o Espiritismo, e vamos aprendendo cada dia mais e vamos exercitando dessa forma, sendo um pouquinho de luz, uma vela hoje, uma lanterna amanhã, uma fogueira um dia, quem sabe, né? Para levar essa luz para todos os nossos irmãos, para trazer essa luz para dentro de nós e agradecer a oportunidade fantástica de que nós temos e que recebemos, que foi um ser missionário que esteve por aqui, que se chamou Allan Kardec, entre nós, e que trouxe luz, muita luz, muita luz. É usar essa luz para levar para todo canto do planeta e ampliar os nossos conhecimentos, para que essa luz se dê e se faça diariamente em nossa vida. Desculpa, a gente já não dá mais. Obrigada, boa noite. Desculpa. Obrigada pela paciência.